Em debate, eu tenho a honra de receber agora aqui na bancada a educadora sexual Liliane Nunes. Liliane, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Clodomiro. Liliane, o tema que eu quero abordar contigo aqui é um tema bastante delicado. Sim. É o tema do estupro. Para a gente começar aqui falando um pouco a respeito, o que nós podemos definir esse conceito que é muito utilizado hoje, que é o conceito da cultura do estupro? O que significa isso, afinal? Essa pergunta ela é muito pertinente pelo seguinte. Vamos começar, é uma expressão, cultura do estupro. Vamos pensar na palavra cultura. Qual seria a definição dela no dicionário? Eu até trouxe uma colinha aqui para ler exatamente o que o dicionário diz sobre o significado de cultura. Seria o complexo dos padrões de comportamento, crenças das instituições, das manifestações artísticas, intelectuais, etc., transmitidos coletivamente e típicos de uma sociedade. Ou seja, cultura é uma coisa que a gente cria e transmite. Então, cultura do estupro é uma questão que foi criada e tem sido passada ao longo do tempo. Se nós criamos uma cultura, nós temos o poder de mudá-la. E é esse o nosso papel. Por quê? Como é que você pode aceitar? É diferente você ter uma cultura religiosa. Às sextas-feiras eu não como carne, né? Em feriados tem que ir à missa, etc. e tal. Enfim, isso é uma cultura que a sociedade aceita, se comporta e traz um benefício comum. Agora, a cultura do estupro está mais do que evidente que ela deve ser revertida. Mas, só para entender um pouco melhor, quando você fala em cultura, são valores aceitos socialmente. Sim, quer dizer, em relação ao estupro, cria-se a ideia de que isso pode ser aceito. Sim. Então, é um aspecto altamente negativo do conceito. Claro. Qual é a raiz? Aí você pergunta, tá, tudo bem, mas teve um ponto de partida. Onde que começou isso? Isso veio da pré-história, quando o homem entendia que a mulher, ela era fornecedora da mão de obra, ou seja, como ela procria, ela é responsável pela linhagem dele. Então, se ela é responsável pela linhagem dele, na cabeça dele, é claro, porque é dela também, ele é dono dela. Então, a mulher, como posse e propriedade desse homem, ele tem direitos sobre ela e ele passa a ter o direito puro e simples de puni-la e até matá-la se necessário for. Veja bem, eu estou falando da pré-história, né? Quanto tempo já a humanidade existe e esse preceito ainda permanece em algumas regiões ainda muito fortes. Felizmente, aqui entre nós, já não é tão forte assim. E o estupro, ele está dentro desse conceito. Por quê? Porque se ela é posse e propriedade dele, ele tem plenos direitos sobre ela para fazer o que quiser. E ela, por outro lado, não tem poder de escolha. Então, o estupro, ele anda na contramão da liberdade sexual, que é o que a professora estava falando no bloco anterior, a questão da liberdade. A liberdade está ligada ao teu poder de escolher. Poder de ação. Né? Exato, poder de ação, exatamente. Então, a mulher, ela tem que ter o direito de escolher se ela quer ou não quer manter relação sexual e com quem, né? E naquele momento. E tem essa coisa do não, que é muito séria. Assim, o não significa não. Infelizmente, dentro dessa abordagem mais sexual, muitas pessoas ainda entendem que quando uma mulher diz não, ela está fazendo charminho, joguinho para o sim. Para incutir a insistência do homem para que ela tenha mais o jogo da sedução. O não faz parte do jogo da sedução. É um não Pode mitigado, até ser, mas né? nem sempre. É um não relativizado. Exatamente. E não, muitas vezes o não é não e ponto. O não é não e ponto, né? E, assim, às vezes o pessoal fala, os homens agem como animais. Eu queria até chamar a atenção sobre isso, eu gosto muito de dar esse exemplo. Quem observa os animais, mesmo em casa, quando existe uma fêmea no cio, e os machos procuram essa fêmea, eles se apresentam para essa fêmea de diversas formas, né? Pelas cores, pelas penas, pelo chifre, pelos dentes, pelas presas, enfim, o macho tem ali o ritual de corte. A partir do momento que a fêmea sinaliza qual o macho ela escolheu, qual foi aquele que ela elegeu como melhor para ela naquele momento, automaticamente os outros machos se recolhem e vão embora. Eles podem até não gostar muito de não terem sido os escolhidos, mas eles não a forçam a fazer o que ela não quer. Às vezes dá até uma briguinha ali entre eles, mas isso está no macho e pronto, está no comportamento deles e pronto. Mas com relação à fêmea, só se aproxima aquele que ela escolheu. Os animais sabem isso. É interessante que você coloca, né, Lilian, a questão da cultura como que ela é forte, né? Porque ela cria comportamentos, ela induz comportamentos e cria hábitos. Então, na medida que você coloca que é cultural, é totalmente passível de ser reversível. Claro. E isso perpassa um processo de educação. Sim. Né? E aqui tem um aspecto interessante, porque a quantidade, o número de estupro
pegando no Brasil, é alarmante. E eu estava levantando alguns dados, por exemplo, em 2014 o IPEA trouxe uma informação de que 50% dos estupros de crianças e adolescentes, que é mais grave ainda, são relacionados a pessoas conhecidas, próximas. Quer dizer, esse é um outro elemento complicado, porque o estuprador não é um distante, não é um desconhecido, é um que está dentro, muitas vezes, da sua própria família. Sim, isso é muito grave. Essa questão que você diz da educação, só até já chegar no teu ponto. Quando você ensina para sua filha, você não pode se vestir assim ou assado porque você corre o risco de alguém se aproximar de você e querer coisas, e querer, sei lá, querer passar a mão na sua perna, vai ficar olhando muito no teu decote ou qualquer coisa assim. Como é que você ensina uma menina a se vestir dessa ou daquela forma para se proteger, quando ao mesmo tempo você pode ensinar o seu filho ou o menino na escola a não importa de que forma aquela moça se veste, é o corpo dela, é o espaço dela, você não pode invadir. Então, já que você vai ter que despender uma energia e um trabalho para ensinar, ensine o menino a respeitar a moça. Ah, mas ela vai passar frio. Ela escolheu o jeito que ela vai se vestir. É o espaço de liberdade dela, né? É o espaço de liberdade dela. Ah, mas não ficou bom para ela. Isso é outra história. Isso é estética, isso é bom senso, ambiente de trabalho, etc. Isso aí caminha para uma outra questão. Agora, o fato de uma saia curta ou um decote te sinalizar que você pode chegar e fazer o que você quiser sem perguntar, peraí, alto lá. Olívia, mesmo que nós tenhamos aí da década de 60 para cá, essa presença da mulher na sociedade, conquista de direitos, é lamentável que ainda nós tenhamos que conviver com essa questão do estupro. Ou seja, a mulher conquista direitos, mas esse é um elemento nevrálgico. Sim. E tem um detalhe, né? Que boa parte dos estupros não são registrados. Não, esse é outro detalhe. Só 10%, se eu não me engano. Me parece que são 10%. É uma taxa muito baixa. Quer dizer, a mulher também tem medo de se manifestar e de denunciar o seu opressor. Sim, é o que você abordou. O estuprador, ele não tem cara. E tem que entender que o estuprador, antes dele ser estuprador, ele é um homem. Normalmente, é um homem. Você não vê relatos de mulheres que estupraram homens. É muito difícil, né? Então, um homem, se ele se entende como no direito de invadir o espaço de uma mulher e agredi-la e violentá-la, alguém ensinou para ele isso, e ele entende que aquilo é normal. Ou foi vendo o pai com a mãe fazendo, ou com a irmã, ou cresceu num ambiente de violência doméstica, enfim. Alguma herança ele teve e assumiu que esse comportamento é normal, né? Tanto é que é o que você disse agora há pouco. O estupro, ele não é muitas vezes de igual para igual no sentido de adulto para adulto. Existem envolvimentos com crianças e com adolescentes. Quer dizer, né? Nem dentro do que é errado você se depara com um igual. É muito fácil você agredir alguém mais frágil do que você. E essa ameaça nem sempre é força física. Muitas vezes essa ameaça vem emocional, como é que fala? Me fugiu a palavra aqui agora. Coerção e também chantagem. Né? Até você pegou um gancho com a professora Maria Cristina e falou do totalitarismo. É um aspecto totalitário, porque ela não está incidindo no espaço público, mas ela afeta diretamente o espaço privado da pessoa. Sim. A sexualidade ela está no espaço privado. Né? Então, você também exerce ali um fenômeno totalitário sobre a pessoa, uma opressão. Né? Que é justamente esse desnível que se coloca entre homens e mulheres, né? ou pretende se colocar numa perspectiva cultural. Sim. Né? E esse termo, cultura do estupro, ele veio de manifestações feministas já na década de 70. Né? Então a gente está aí quase meio século depois, ainda brigando por esse espaço e por esse... É puro exercício do bom senso. Você acredita que democratizando a sociedade é um tema que a gente vai resolvendo aos poucos com o debate público também, ou seja, a presença da manifestação das mulheres na sociedade, o conhecimento, a informação, isso nós estamos fazendo aqui agora, isso contribui de certa forma para minimizar esse problema? Com certeza são ferramentas, porque, como assim, vamos pegar, já que essa cultura ela está um pouco enraizada, ela está muito forte, algumas mulheres acham que é normal. Então, como você falou, o espaço. Algumas companhias de transporte rodoviário, elas têm espaços reservados só para mulheres. Por quê? Se isso acontece, é porque certamente tiveram episódios que exigiram que essa providência fosse tomada. Você faz uma viagem de 5, 6 horas, de repente você acorda no meio da noite, no meio do tempo, e tem uma pessoa com uma mão na sua perna, ou... Entendo. Né?
Lília, infelizmente nosso tempo acabou. Eu espero que você retorne aqui em outras ocasiões para a gente continuar essa discussão que é muito importante para a sociedade, do meu ponto de vista. Obrigada. Obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigada pelo convite. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos logo na sequência com mais informações para você.